Todo mundo que trabalha com alguém sabe como é difícil manter uma comunicação eficaz ao longo do tempo. É sempre assim, você faz um combinado e conforme o tempo vai passando, parece que a gente é engolido pelo dia a dia e nada do que foi combinado é cumprido. O motivo para isso acontecer é a falta de alinhamento de expectativa entre as pessoas. Para te ajudar a resolver esse problema, a gente preparou 5 dicas para turbinar a comunicação do seu negócio e chegar no final do ano com tudo no esquema. Vamos lá? Gente, então a primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui para a gente alinhar a nossa expectativa. Esse barulhinho no fundo do meu vídeo é o meu ventilador ligado, porque tá um calorão aqui no Rio onde eu moro e eu vou derreter se o ventilador ficar desligado. Então eu vou pedir para vocês ignorarem o fundo e prestarem atenção aqui no que eu vou falar para vocês hoje, porque é um tema muito legal e que eu tenho bastante experiência para falar para vocês. Gente, eu quero falar aqui de 5 dicas para a gente melhorar a comunicação no nosso negócio. Seja você um pequeno ou um grande empreendedor, um dono de empresa, de um negócio informal, o fato é, a comunicação é sempre um ponto nevrálgico em qualquer negócio, seja ele pequeno ou grande. A gente está o tempo todo se comunicando, a gente está o tempo todo conversando, falando, se expressando, a forma como a gente fala, os gestos que a gente faz, tudo isso diz muito sobre a mensagem que a gente está passando. E isso é sempre um ponto de conflito e atrito nos negócios e na vida. Então, a gente preparou 5 dicas para que você tenha uma comunicação mais eficaz no negócio de vocês. Então, vamos lá. A primeira dica aqui que a gente separou, eu botei isso aqui para não dar spoilers. Então, vamos começar aqui assim, ó. A primeira dica que eu tenho para te dar: defina metas anuais para o seu negócio. Sim, metas anuais. Raquel, o que tem a ver metas anuais com comunicação no meu negócio? Só tem a ver tudo. Se você sabe para onde você está indo, você comunica isso para sua equipe e tá todo mundo ciente de que você está indo para lá. Então, quando você faz um determinado pedido, todo mundo entende que você está fazendo aquele pedido porque está todo mundo indo para aquela direção. Se você não define as suas metas, fica muito difícil de você comunicar o que você quer. E se você tem dificuldade de comunicar o que você quer, as pessoas vão ter dificuldade de atender o que você quer. É uma bola de neve, é simples assim. A Mary já fez um conteúdo aqui no canal sobre metas e objetivos. Eu sugiro que vocês vejam, porque lá ela ensina como é que a gente pode definir metas e objetivos. Aqui eu não vou entrar nesse mérito, mas a primeira dica é para você definir as suas metas, pelo menos anuais. E aí você pode definir metas anuais e aí depois você vai desdobrando isso. Então, defina metas anuais para o seu negócio. Por exemplo, gente, vamos dizer que você você defina que a sua meta desse ano é aumentar o faturamento anual em 30%. Então, digamos que você defina que essa é a sua meta anual e você sabe o quanto isso representa. Você vai definir isso e você vai comunicar para as pessoas com quem você trabalha. Olha, a minha meta nesse ano é aumentar o meu faturamento em 30%. E isso representa mais 5.000 vendas no ano. Você tem que ter esse valor absoluto. É bacana você também ter esse valor absoluto para falar para as pessoas, para você poder dar uma noção de quantificação. Então, esse é o primeiro passo para você ter uma comunicação eficaz. O que eu vejo, eu já trabalhei em muitas empresas e, claro, quanto maior a empresa, pior é a comunicação. Por mais esforço que as pessoas façam em se comunicar bem, a gente sempre tem ruídos na comunicação, né? Eu acho aqui que eu estou sendo clara com vocês e às vezes vocês não vão me entender, porque eu não estou me expressando da melhor forma. Então, aqui são dicas para que a gente tente evitar alguns ruídos. E aí o que eu vejo, muitas vezes, em problemas de comunicação nas empresas, é justamente ligado ao fato da gente não saber para onde está indo, né? Principalmente enquanto colaborador, né? Eu acho que essa é uma dor que o colaborador, ele sente mais do que o chefe, do que o dono do negócio. Porque o dono do negócio, ele demanda, né? Ele manda, ele fala, ó, faz isso, faz aquilo.
E aí quem vai fazer, às vezes fica meio perdido, mas ué, por que ele está me pedindo isso? O que isso tem a ver com o meu trabalho? Por que eu tenho que fazer isso? E não está claro para a pessoa por que ela precisa fazer aquilo que estão pedindo para ela. Então o primeiro passo é você definir uma meta pelo menos anual para o seu negócio, para que todo mundo saiba que naquele ano os esforços estão voltados para atingir isso aqui. Então os pedidos vão começar a fazer sentido. E aí a gente cai para a segunda dica da comunicação. Qual é a segunda dica para melhorar a comunicação no seu negócio? Desdobre as metas do negócio. O que significa desdobrar? Desdobre as metas do seu negócio. O que isso significa? Significa que se a sua meta é aumentar o faturamento anual em 30% e isso representa 5.000 vendas a mais no ano, você precisa entender o quanto isso representa em número absoluto em 6 meses, em 3 meses e talvez mensalmente. Por quê? Porque aí você vai desdobrar. Então quer dizer, eu preciso fazer 5.000 vendas até dezembro de 2020. Então eu preciso ter feito, 2.500 vendas nos primeiros 6 meses. Aí nos primeiros 3 meses, 1.250 vendas. No primeiro mês eu preciso ter feito 600 vendas. Eu tô chutando números, tá? Eu não fiz essa conta certa. Mas é só para vocês entenderem a lógica do desdobramento das metas. Você precisa desdobrar em coisas menores, para que as pessoas consigam entender quanto elas têm que atingir, porque é do pequenininho que a gente chega no grande, é aquela história, de grão em grão a galinha enche o papo. Então assim, se o colaborador entender que todo mês ele tem que fazer 5 vendas, 10 vendas, 100 vendas a mais do que ele já fazia, ele sabe que aquilo ali é a meta dele, então ele consegue controlar e saber o quanto ele está contribuindo ou não para a meta anual da empresa e para a própria meta dele, né? Então, desdobre as metas do negócio. Aí eu sugiro você desdobrar por período e por responsável. Então, o que é por período? É isso, você vai definir uma meta anual, vai dizer ali quanto ela representa nos 6 meses, em 3 meses, e se for necessário, mensalmente. E você defina também, desdobre ela por responsável. Então, quer dizer, se você trabalha com 3 pessoas, qual o desdobramento para cada pessoa? Não necessariamente vai ser igual. Às vezes a meta de faturamento ela vai representar um quantitativo para uma determinada pessoa e um outro quantitativo para outra determinada pessoa. Se você tem uma pessoa só focada em venda e uma outra pessoa que faz o atendimento e as vendas, talvez a que faz o atendimento e as vendas não possa ter a mesma meta de quem só faz a venda, porque ela faz outras funções. Então talvez vá ser diferente. E é legal você ter essa noção. Então desdobre pelo menos por período e por responsável. E aí, o ponto crucial dessa dica é o seguinte, gente. Discuta as metas com as pessoas. O que significa? Que você vai brigar? Não significa que você vai brigar. Significa que você vai conversar. Você vai colocar aquilo ali na mesa e vai dizer, olha, a meta anual do nosso negócio, do meu negócio, que eu defini, ou que nós definimos, é aumentar o faturamento anual em 30%. Isso representa um volume de 5.000 vendas a mais no ano. A gente acredita que é possível, a gente vai... Aí é legal você mostrar para os colaboradores quais são as ações que você está fazendo para que aquilo seja possível. Porque se os colaboradores entendem que eles já estão fazendo o máximo que eles podem, eles vão achar que você vai tirar o couro deles. Então você também tem que avaliar o cenário em que você está. Se você tem uma boa equipe que vai te ajudar a atingir, a alcançar esse objetivo, então é legal que você entenda o que você precisa fazer a mais para proporcionar a possibilidade dessas pessoas atenderem a sua expectativa. Então, ponha na mesa o que você, enquanto dono do negócio, está trazendo de melhoria para que aquele objetivo seja alcançado. Então, olha, a gente vai contratar mais 2 pessoas, mas eu preciso contar com a colaboração de vocês, para que vocês treinem essas pessoas, para que todo mundo consiga atingir as metas, e aí a gente vai ter uma bonificação. Enfim, você precisa pensar em formas, né, de engajar a sua equipe. O que você precisa falar para eles? O que você precisa fazer para melhorar o trabalho deles, para proporcionar, para fazer com que eles consigam atender aquilo que você precisa e para também engajá-los. E aí a discussão é no sentido, o que vocês acham? Isso não quer dizer, gente, isso é bem interessante. Em alguns lugares você percebe que a discussão, a abertura
do dono do negócio ou do gestor para com o colaborador, abertura de questionamento, é um sinal de fraqueza, é um sinal de insegurança. Muito pelo contrário, é legal vocês entenderem que quando vocês abrem para conversa, claro, vocês têm que estar dispostos a ouvir o que aquela pessoa tem para falar, vocês têm que estar dispostos a considerar aquilo. Não necessariamente você tem que fazer aquilo que está sendo proposto, mas no mínimo você tem que considerar o que aquela pessoa está falando. Aquilo tem algum motivo de ser. Primeiro que você cria uma equipe extremamente colaborativa, e uma equipe colaborativa ela vai levar o teu negócio para muito mais além do que uma equipe que vive na repressão, uma equipe que vive no medo. Então, tenham esse mindset, implementem isso na empresa de vocês se ainda não tem, proporcionem um ambiente em que o questionamento, a sugestão, elas sejam valorizadas. E aí quando você traz uma meta do negócio para discussão e pergunta o que as pessoas acham, como é que elas acham que é a melhor forma de atingir aquilo que você está propondo, você pode aí ter ideias que você sozinho não iria ter. E aí você está trazendo para você essas pessoas, você está trazendo a colaboração delas. No momento em que elas passam a participar daquilo, que elas passam a construir aquilo com vocês, elas vão estar muito mais comprometidas em alcançar esse resultado. Primeiro porque elas vão ver o benefício da satisfação de realizar algo que elas ajudaram a definir, que elas ajudaram a construir. E segundo, porque é muito bom você estar num lugar onde você é ouvido. Não necessariamente tudo vai ser aceito, tudo vai ser feito, mas é importante que você, enquanto dono do negócio, gestor do teu negócio, você implemente isso e discuta as metas. Então, defina as metas e depois você desdobra essas metas por período por responsável e discuta as metas com essas pessoas. Entendam o que elas acham, de que forma elas podem, elas acham que a gente pode atingir aquilo da melhor forma possível, se elas acham aquilo factível ou não. E aí vocês vão tendo uma discussão construtiva a respeito disso que está sendo definido. E aí, qual que é a terceira dica, gente? A terceira dica para melhorar a comunicação no seu negócio, se você estabeleceu lá a sua meta, você desdobrou a sua meta, é você acompanhar o andamento das metas e identifique a necessidade de ajustes. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui embaixo para eu não dar spoiler. Tá. Senão eu dou spoiler para vocês da próxima dica. Acompanhe o andamento das metas e identifique a necessidade de ajustes. O que isso significa? Você definiu a sua meta anual, você quer aumentar o faturamento da sua empresa em 30%, você desdobrou as metas, cada um sabe o que precisa fazer. Todo mês, no final do mês, você sabe, cada um sabe a sua parte do quinhão que lhe cabe. E aí tudo bem, aí você já falou, você já fez a reunião, você já discutiu, você já colaborou, você já ajustou o que precisava ajustar e aí é só esperar dezembro. Não, a gente está falando de comunicação, né, gente? Então, quando a gente fala de comunicação, é um processo contínuo, é um processo que não vai acabar ali. Essa necessidade de estar o tempo todo olhando para isso, ela é constante. Então, quando eu digo aqui para você acompanhar o andamento das metas, é você estabelecer, né, de quanto em quanto tempo é interessante você entender como é que você tá. Ah, é mensalmente? Então, mensalmente peça um reporte para essas pessoas ou para um ponto focal, para que ele te diga, olha, a meta tá em tanto, a gente atingiu a meta do mês, ou então tá abaixo da meta do mês, superou a meta do mês, ou do trimestre. Vê o período que é interessante você acompanhar e acompanhe, entenda como é que isso tá indo. E aí, além de entender como é que isso está indo, você identifica se você precisa fazer algum ajuste. Se, digamos que você entendeu que 30% é suficiente de aumentar o faturamento, e aí nos primeiros 3 meses você já atingiu aí, sei lá, 20% da sua meta, já está em 20% do faturamento a mais. Você precisa ajustar, você precisa entender, caramba, eu estou muito bem, talvez eu tenha a possibilidade de aumentar mais que 30% do meu faturamento no ano e não em 30%. Então, é importante você entender que necessidade de ajuste você precisa fazer, tanto para melhor ou se minha meta está muito abaixo, as pessoas não estão atingindo. O que está acontecendo? Gente, vamos aqui, vamos sentar. O que está acontecendo com as metas? Por que vocês não estão atingindo? O cenário mudou? Não está vindo cliente?
tá havendo uma desmotivação, e aí você tem que entender e perceber ali o que está acontecendo no teu negócio para saber por que esse resultado não está chegando a contento. Aí, gente, a quarta dica é a seguinte: seja flexível. Seja flexível frente às mudanças e revise as metas semestralmente, pelo menos. O que é ser flexível frente às mudanças? Gente, eu falei em outro vídeo aqui pra vocês. A única constante nessa vida é a mudança. A única coisa que a gente tem certeza, além da morte, é que tudo vai mudar. Sempre muda. Então, eu estabeleci que eu vou aumentar meu faturamento em 30%, o cenário estava maravilhoso, era isso que ia acontecer. Mas o tempo passa, as coisas acontecem, a economia muda, o país passa por uma crise, passa por uma revolução maravilhosa e a sua meta para de fazer sentido. Ou você precisa ajustar a sua meta. Então, você precisa ser flexível em relação a essas mudanças. O que aconteceu? Como é que isso me afeta? Como é que isso afeta os meus colaboradores? O que os meus funcionários entendem sobre as mudanças que estão acontecendo? Como é que eles veem? O que eles veem que a gente pode fazer para se ajustar ao que está acontecendo de novo? Então, isso tem a ver com comunicação, gente. Tá totalmente interligado. E aí essas 5 dicas são um exemplo. Existem várias outras maneiras de a gente melhorar a comunicação. Mas se a gente levar em consideração que a gente precisa alinhar a expectativa para se comunicar bem, esse é o primeiro ponto, onde é que a gente quer chegar. E durante o caminho, entender se as coisas estão mudando. E ser flexível, né? Entender que aquilo está mudando e como é que eu posso me ajustar, como é que eu posso me adequar, mesmo que aquilo talvez não seja tão satisfatório quanto eu gostaria. E em relação à revisão, gente, eu sugiro que vocês façam uma revisão das metas que vocês estabelecerem. Aqui eu estou dando um exemplo só de uma meta. Provavelmente você não vai ter uma meta só no seu negócio. Não é indicado que você tenha muitas metas, mas também uma só é pouco. Então você vai ter ali, sei lá, de 3 a 5 metas. Se você é um pequeno empreendedor, eu sugiro que você tenha no máximo 3, tá? Grandes empresas trabalham com uma meta de 3 a 5 metas, é um bom número. Sugiro que você trabalhe com 3 metas anuais, tá? E aí você revisa essas metas. Por que você revisa? Porque as coisas mudam. Então, se você definiu uma meta hoje, daqui a 6 meses, olha para ela de novo. Você está acompanhando, você já está vendo se precisa ajustar ou não. Mas quando der 6 meses, você olha para ela e pensa, bom, é isso que vai me levar para o que eu defini daqui a 6 meses? Esses primeiros 6 meses que passaram, é o que está me levando para onde eu quero? E aí volta a comunicação. Colaboradores, funcionários, equipe, time. Como a gente está? O que vocês estão sentindo? Como é que foi o balanço desses primeiros 6 meses? É muito importante você estar sempre retroalimentando uma equipe de resultado, de cobrança e de reporte. E de coletar o que eles estão pensando. Para que a comunicação flua bem entre vocês. Então, seja flexível e revise as metas pelo menos semestralmente. Semestralmente é bem razoável, tá? Acho que trimestralmente já fica muito. Você define a meta, revisa ela uma vez no meio do ano e depois você chega no final do ano e aí entende como é que ficou. Se você está acompanhando sempre. E aí, gente, por último, a nossa 5ª dica, que é a nossa dica de ouro. Na minha opinião, essa é a nossa dica de ouro. Quando você pedir alguma coisa para um funcionário seu, gente, quando pedir, explique o motivo. Explica o motivo que você está pedindo. Eu vou detalhar mais. Reforce a importância dessa ação para o alcance das metas. Entenda o impacto do seu pedido no trabalho dessa pessoa. Gente, pra mim, essa aqui é a dica de ouro de toda a comunicação no negócio. Se você não fez nada do que eu falei até agora, se você não fez nenhuma das 4 dicas que eu falei, mas que eu sugiro que você passe a fazer se você não faz, faça pelo menos essa. Porque essa é a dica de ouro para uma comunicação eficaz no negócio. Gente, quando você pedir, explique o motivo. Por que eu vou explicar o motivo, Raquel? Eu sou dono do negócio,
eu sou o gestor, eu que mando aqui. Gente, algumas empresas têm essa postura como valor. Não é o que eu recomendo e não é o que eu acho que vai ser eficaz para uma gestão perene e sustentável, para um negócio que quer crescer e se manter ao longo do tempo. Porque um ambiente onde as pessoas se sentem reprimidas, não entendem por que fazem o que fazem, se sentem coagidas, é um ambiente em que elas provavelmente não vão ficar. Ou se ficarem porque acharem que não tem solução ou que não tem saída, elas estão obrigadas, então elas vão fazer as coisas nas coxas, porque tem que fazer. Quando eu começo a explicar o motivo pelo qual eu estou fazendo aquele pedido, eu começo a ativar a razão, eu explico a razão pela qual eu estou pedindo. Isso me força a perceber e a pensar se aquilo que eu estou pedindo tem coerência. Então começa por aí. Faça o exercício primeiro em você. Eu quero que fulano faça isso. Mas por que eu quero que ele faça isso? Por que eu estou querendo que ele faça isso? Qual o motivo? E aí você já faz, antes de falar com a pessoa, você já vai fazer uma avaliação prévia. Bom, isso faz sentido, então eu vou pedir. E aí você explica para a pessoa poder concatenar as coisas na cabeça dela. Se você fez as dicas anteriores, provavelmente você não vai ter problema. Se você não fez, talvez você tenha mais questionamentos no meio do caminho. Mas ainda assim, você tem mais chance de conseguir sucesso com aquilo que você está pedindo para que a pessoa faça. E aí aqui não é ficar pedindo favor, né, gente? A gente está numa relação comercial com os nossos funcionários. Sim, a gente paga a eles para eles prestarem um serviço para a gente. Mas nós somos seres humanos, as relações elas são feitas de trocas. E eu entendo que um negócio bem sucedido é um negócio onde as pessoas se sentem bem, onde elas gostam de estar. As pessoas elas gostam de ser ouvidas. Então, ouça as pessoas que trabalham com você. Muito provavelmente elas estão ali e elas querem o melhor para aquilo, porque elas estão ali, elas estão dedicando tempo da vida delas para o negócio de vocês. Então, explique o motivo por que você está fazendo, porque isso já vai ativar a razão, né? Por que eu estou pedindo isso e a pessoa vai entender por que você está pedindo. E aí, se você fez as dicas anteriores, você vai reforçar a importância dessa ação para o alcance das metas. Então, se você está pedindo uma coisa que não foi prevista inicialmente, qual é a importância disso que você está pedindo no alcance daquela meta que você definiu lá atrás? E explicar, olha, eu não tinha visto que isso era necessário. Ou então eu esqueci de falar para você que você tinha que fazer isso. Ou eu só identifiquei que você precisa fazer isso agora. Mas isso é de extrema importância para a gente alcançar aquela meta. E aí você dá uma coerência para a pessoa não fica, por que você faz isso? Porque o chefe mandou, e aí eu tô fazendo. E aí, gente, entenda o impacto do seu pedido no trabalho dessa pessoa. Muitas vezes a gente pede para a pessoa uma coisa que não tem uma relação direta com a atividade que ela faz no dia a dia. Então é importante a gente entender, qual é o impacto desse meu pedido naquilo que aquela pessoa faz para o meu negócio? É um impacto muito grande, ela vai ter que fazer hora extra, aquilo vai deixar ela nervosa, eu preciso... e aí o impacto é no sentido assim, não de não pedir, mas no sentido de que suporte você precisa dar, que suporte você precisa fazer para que aquela pessoa cumpra essas ações. E aí quando você entende impacto, você entende de que forma você pode ajudar. E também você pode perguntar para a pessoa, né? Como é que você acha que pode me ajudar a alcançar, a fazer isso? Você acha que tem uma forma mais fácil da gente fazer? Porque quando você fala o motivo, a pessoa já começa a pensar em alternativas. Você está pedindo uma coisa por causa de um motivo, por uma razão. Quando você explica a razão, essa pessoa ela, às vezes vai ver uma outra forma de chegar nesse lugar que você quer. Então, mais um motivo para você explicar o motivo, mais uma razão para você explicar o motivo e mais um ponto para você entender o impacto. Porque às vezes essa pessoa vai ver, poxa, mas isso que ele está me pedindo vai dar muito trabalho. Ou então vai atrapalhar a minha rotina. Eu não consigo encaixar isso na minha rotina, mas tem um outro jeito de fazer. Ou tem uma outra pessoa que é melhor para fazer isso. E aí vocês vão discutindo. Naturalmente, gente, a comunicação de uma empresa em que a troca é incentivada, ela vai ocorrer de maneira mais fluida. Os desentendimentos eles vão ser reduzidos, porque é um ambiente onde eu posso falar, ser ouvido e eu posso ouvir. Ele é um ambiente muito mais salutar e ele tende a ser um ambiente muito mais próspero.
Então, para acabar com os ruídos da comunicação no seu negócio, para evitar os desentendimentos, para não correr o risco de chegar no final do ano e perceber que, nossa, quanto problema, meu Deus, ninguém entende o que eu estou falando, não é possível não é possível que vocês não entenderam que eu queria isso. Tem uma história interessante que o Érico Rocha conta. Ele conta que ele é um produtor de conteúdo digital, ele vende um produto digital, o Fórmula de Lançamento, e aí ele conta que ele faz eventos presenciais gigantescos, enormes, de 5 mil pessoas, 8 mil pessoas, e aí ele pediu para a equipe dele para botar acho que era um bilhete, tá? Um envelope com alguma coisa dentro, embaixo de cada cadeira dos 5 mil participantes, 6 mil participantes de um determinado evento que ele ia fazer. E aí, assim, a equipe fez. Ele pediu assim, ó, gente, eu quero que bote um envelope com um determinado conteúdo embaixo da cadeira de cada participante, porque num determinado momento eu vou pedir para as pessoas pegarem. Precisa estar colado embaixo da cadeira, tá? Tá bom. Aí a equipe assim fez, colou os envelopes embaixo de todas as cadeiras, as 5 mil, 6 mil cadeiras. Quando ele chegou no evento de manhã, que estava tudo colado, que ele olhou, logo que ele entrou no evento, ele disse que ele viu o envelope. E aí ele falou, meu Deus, não é possível que a minha equipe não consiga fazer nada direito. Não necessariamente ele falou isso, tá? Eu tô aqui encenando uma possível fala. Mas o fato é que ele olhou e falou, gente, não era isso que eu queria, não foi isso que eu pedi. Ele precisava que o envelope não tivesse aparente, porque precisava ser um elemento surpresa. Então, do jeito que a equipe colou, dava pra ver. E aí todo mundo ia pegar antes. E aí não ia ter o mesmo efeito. Então ele pediu para que todo mundo ajudasse a recolar de uma forma que não ficasse visível. E aí nesse dia ele percebeu que ele precisava explicar o motivo pelo qual ele fazia os pedidos. Se ele, quando pediu para a equipe colar o envelope embaixo da cadeira, tivesse falado, gente, eu quero que vocês colhem um envelope com tal conteúdo embaixo da cadeira de cada participante, porque num determinado momento eu vou fazer isso, e aí a gente vai ter o elemento surpresa, as pessoas vão ficar surpresas, vão procurar, vão achar e vão ficar felizes, ou vão ficar surpresas, e vai acontecer isso. E essa é a ideia. Se ele tivesse compartilhado o motivo pelo qual ele queria que a equipe fizesse aquilo, provavelmente a equipe teria feito certo da primeira vez. Ele não teria se aborrecido e a equipe não teria tido o retrabalho de fazer tudo de novo, em 5, 6 mil cadeiras. Então, é um exemplo muito legal, simples, parece bobo, mas que acontece com a gente todos os dias. Às vezes a gente não tem 5, 6 mil cadeiras para colar um papel embaixo e refazer isso. Mas quantas coisas a gente não refaz no nosso dia a dia, no nosso trabalho, porque a gente não se comunicou direito, porque não falaram direito com a gente o que estavam querendo com aquilo, onde que estavam querendo chegar. Então, para melhorar a comunicação, gente, isso vale até para a nossa vida. Eu estou usando o exemplo aqui de negócio, mas também vale para a nossa vida. Procure sempre mostrar o motivo pelo qual você está falando, aonde você está querendo chegar. Tente ser o mais claro possível, porque a sua comunicação vai tender a ser muito melhor. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês apliquem essas dicas. Se vocês tiverem outras dicas boas para melhorar a comunicação no negócio de vocês, comenta aqui embaixo pra gente que a gente vai adorar saber. Um grande beijo, a gente vê vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!